Camaradas, desejo saúde a todos. Meu nome é Henrique Nogueira, do canal Comunista na Bolsa, e hoje nós vamos falar sobre o outro ativo que não são as ações das rendas variáveis, que são os fundos de investimento imobiliários, ou FIIs, ou FIIs, o que você quiser. Basicamente eu vou explicar o que eles são, talvez a gente tenha até que dividir em 2 episódios aí, como escolher bons ativos e como fazer um balanceamento da sua carteira, e talvez até depois eu faça uma aula prática minha analisando um fundo imobiliário. Então vamos lá. Há pelo menos 3 gerações a gente associa ter terras, ter apartamentos, ter casas com riqueza. Ou então a gente pensa, o meu sonho é receber ali uma meia dúzia de aluguéis, né, ter alguns apartamentos, alugar todos eles, usar então essa renda passiva para me aposentar. Esse pensamento continua correto, mas hoje em dia não é só mais quem tem dinheiro, quem tem grandes montantes, quem é podre de rico que consegue chegar lá. Hoje nós vamos aprender que os FIIs tornaram esse mercado aberto a todos. Então existem basicamente 3 maneiras de você estar exposto aos imóveis. A primeira é fazer compras através da pessoa física. Você tem que ter um montante de dinheiro, tem que dedicar tempo a isso. Se não tiver o dinheiro, você tem que fazer financiamentos, que são juntar dívidas. E a gente já aprendeu ali atrás que no Brasil, juros em cima de dívidas rendem muito mais do que juros em cima dos ativos. Então você não conseguirá, na bolsa, na renda variável, ou na renda fixa, que seja, conseguir tanto dinheiro quanto você vai estar pagando de juros num eventual financiamento. A segunda forma é investir através da pessoa jurídica, mas basicamente é a mesma limitação. Mais tempo ainda investido, mais dinheiro ainda investido, e o lado bom é que você vai ter aí uma pequena vantagem tributária, né? Afinal, a pessoa física paga lá os 27% de imposto, enquanto que a pessoa jurídica você pode se enquadrar em outras porcentagens. Só que lógico, você cuidar de uma empresa que tem vários imóveis vai dar mais dor de cabeça do que cuidar de alguns poucos imóveis. Então, fica elas por elas. E popularizados recentemente aí, né, o mais antigo deve ter uns 20 e poucos anos, mas os principais têm entre 5 e 10 anos na bolsa. Temos os fundos imobiliários, que compram imóveis que nenhum dos outros dois, nem a pessoa física nem a pessoa jurídica, seriam capazes de comprar, a não ser, né, que tivessem aí centenas de milhões de reais para investir, o que não é a realidade da maioria dos brasileiros. O que são então os FIIs? São fundos com centenas de milhões até bilhões de reais que compram ou constroem imóveis gigantescos, galpões, shopping centers, e vão na bolsa de valores vender cotas ou participações desses imóveis. Quais são as diferenças então entre investir em imóveis diretamente? A primeira, e talvez até mais importante, é que os aluguéis pagos pelos FIIs são isentos de impostos. Outra coisa que os FIIs têm é a simplicidade de acesso ao ativo. Vocês viram aí já nas aulas anteriores, você entra no seu aplicativo no celular, aperta 5 botões, você já está vendo ali todos os fundos imobiliários na sua frente, decide qual deles comprar. Outra coisa é a qualidade das construções, dos inquilinos e dos aluguéis. Você jamais conseguiria construir um galpão logístico para alugar para a Magazine Luiza, para Via Varejo, para Ambev, mas você pode comprar uns centímetros quadrados até 1 metro quadrado de um galpão que já exista alugado para eles. Outra vantagem é o baixo custo para você começar. Igual eu falei, tem cotas desde R$10 até a maioria ali entre R$100 e R$150, que é muito mais acessível do que os R$5.000 vai pagar por mês num financiamento, num apartamento, ou então pagar à vista o meio milhão, 1 milhão que vale o imóvel. Outra coisa é que dentro do preço que você está pagando já está incluso a taxa de administração, onde você paga os melhores gestores, os melhores administradores, os especialistas em mercado imobiliário do Brasil para estarem na linha de frente por você. Nos FIIs você tem acesso a tudo. Você tem os relatórios mensais, os informes trimestrais. Basicamente, você é dono da empresa que está servindo como sua gestora e sua administradora. A última coisa que eu separei aqui para falar é que a liquidez dos fundos imobiliários é muito mais alta do que do mercado imobiliário. Quantos meses você demora em média para vender um imóvel? Tem fundos imobiliários aqui que são negociados R$100 milhões por dia. Tanto a facilidade para comprar quanto para vender é o que a gente chama de liquidez. E qual que é a diferença dos fundos imobiliários com as empresas, com as ações? Bom, primeiro, para fundos a gente usa o termo cotas, nas empresas a gente usa o termo ações. Outra coisa é que as ações você pode comprar em grupos de 100 ou ações individualmente, né, no mercado fracionário, enquanto que cotas não tem 2 mercados, é sempre
o nome da cota ali, você compra de uma em uma, ou de 100 em 100, ou da quantidade que você quiser, mas não tem que mudar o nome do código ali, colocar o F de fracionário, só precisa nas ações. Vantagens com as empresas é que os fundos eles são obrigados por lei a repassar 95% do seu resultado dos aluguéis para os sócios. Aquilo que para as empresas é 25%, para os fundos é 95%. Então, quando você compra um fundo imobiliário, tem uma frase famosa que diz: você se torna sócio de um fluxo de caixa, como diria aí até o professor Baroni. Se aquele fundo imobiliário lucra 10 milhões por mês, ele vai repassar pelo menos 9 milhões e meio a todos os cotistas. O fundo imobiliário ele fala para você tudo que ele pode e não pode fazer. Então você não tem que se preocupar assim, mas eu vou comprar um imóvel diretamente, eu não sei se aqui é a melhor região para um apartamento familiar, eu não sei se aqui é a melhor região para uma casa. As melhores pessoas do ramo fazendo tudo isso por você e te colocando aqui, ó, preto no branco, de fácil acesso, tudo que eles vão ou não vão fazer com o seu dinheiro. E outra também vantagem e desvantagem, dependendo da maneira como você vê, é que os fundos, eles não emprestam dinheiro para fazer aquisições, eles não têm dívida. E uma empresa que não se endivida não vai à falência. Então não tem como um fundo de fato ir à falência, porque mesmo que todos os inquilinos vão embora, ele ainda fica com o prédio na mão. Só que lógico que tem fundos que são mais arriscados do que outros, que são aqueles fundos que têm apenas um ativo. Por exemplo, o XP Macaé, XPCM11. Ele tem um prédio enorme em Macaé, que está alugado 100% para Petrobras. E agora a Petrobras falou que não tem mais interesse em estar ali e está indo embora. Toda a renda mensal que era gerado nesse fundo não vai mais existir daqui um ano, porque era um monoativo, monoinquilino, mono-região, mono-tudo, né? Era um prédio alugado para um inquilino. E você pode até me falar, mas eu prefiro ações, porque afinal de contas, mais risco é mais retorno no longo prazo. Bom, então você tem que saber que os FIs, desde que foi criado ali o IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, desde que ele foi criado ali 10, 12 anos atrás, ele ganhou do Ibovespa. Apesar deles terem menos risco, né, menos volatilidade, eles deram um retorno maior do que as ações na média. Lógico que você não vai ver um fundo imobiliário que valoriza ali 10%, 20%, 50% ao longo do ano, a não ser que ele faça uma nova emissão de cotas, isso é óbvio. Outra coisa, mas eu prefiro investir em imóveis. Quem não deve não tem, como diria meu pai. No final, o patrimônio é físico, o patrimônio é palpável, o patrimônio é meu. Se você pensa assim, saiba que a 4% por ano de juros, vamos chutar muito baixo aí, normalmente financiamentos ficam bem mais caros. A 4% por ano você vai comprar um imóvel de 500 mil reais, você vai pagar por ele 614 mil reais, né, em parcelas aí de 5.100 reais ao longo de 10 anos. Se você investisse esse dinheiro em fundos imobiliários e reinvestisse os dividendos ao longo de 10 anos, você teria no final desses 10 anos 794 mil reais investidos. Então fica claro que você, para ter esses 500 mil, vai ter pago 614, enquanto que tendo pago 614 em fundos imobiliários, você vai ter 794 mil. E inclusive, se você está pensando ainda nos imóveis diretamente, lembre-se que você vai ter que ter pago não somente as parcelas, você vai ter que ter ido atrás de imóveis, inquilinos, pagamento de contas, enquanto não acha inquilino, IPTU, novos inquilinos, porque 10 anos a mesma pessoa morando naquele lugar é difícil. Todas as dores de cabeça que você teria aí em imóveis diretamente, nos FIs não tem, e você viu aí que não compensa fazer financiamento. Tem uma frase do Albert Einstein, talvez que possa até te ajudar, que eu falei até no outro vídeo, que é: juros compostos, quem não entende, paga, e quem entende, recebe. Vou deixar para explicar como avaliar, o que avaliar, e etc. no vídeo que vem. Agradeço, estou aberto aí a perguntas, sugestões. Camaradas, desejo saúde a todos e tchau!